Você imagina se fosse pro Corinthians. Meu Deus, tinha O acabado o juiz futebol. fez um gol pro Palmeiras e depois os caras falam que o Corinthians que é o beneficiado. Porque- É brincadeira, Mas viu? foi meu? muito engraçado que ele faz o gol e aí ele sai correndo pro meio pra dar o gol e todo mundo correndo atrás pra comemorar, os outros correndo atrás pra pegar ele. O Foi uma dia que, confusão o, do que o caramba. árbitro fez um gol pro Palmeiras, Pro Palmeiras. do Gilmar. É Ele vai que o- contar essa O história. Gilmar tava lá. Tava lá. O árbitro se posicionava. Onde que ele se posicionava? O escanteio daquele lado, ele se posicionava. Na entrada da área. Não, Não. naquele tempo não. Ele se posicionava. O escanteio batido do lado esquerdo, ele se posicionava entre a bola e o poste. Sabe o poste aqui do goleiro? O primeiro poste, ele ficava nessa brecha, na linha de fundo. E ele ficava aqui. O escanteio foi cobrado do lado esquerdo, pé esquerdo para cá. Uhum. Quando cobrou o escanteio, e acho que aliviaram de cabeça, eu não lembro mal certo, só lembro que caiu num jogador na entrada da área, mais na diagonal do lado direito, do lado esquerdo, cruzou, tiraram, caiu no pé do cara. O que ele faz? Ele entra pro campo correndo. Ele tem que entrar no jogo, ele não pode ficar lá assistindo o jogo de fora. O que ele faz? Ele entra correndo. Nessa altura, o cara bate, dá um chute cruzado. Aí ele vai Quando a bola vem pra cima dele, ele faz assim com o corpo. Ele tenta tirar o corpo. Só que esse gesto faz com que a bola pega na canela e entra no canto. Só que naquele tempo, o árbitro era figura neutra. Ele falava, não, eu sou neutro. E ele correndo, fazendo assim. E os caras tudo atrás dele reclamando. E ele, não. E o gol foi E o que validado. vocês pensaram na hora? Você vai anular? Tipo, Não, a gente sabia que era gol, porque não ia anular. Porque naquele tempo... O árbitro era meio tipo a trave. Era entendeu? neutro, era regra. Hoje já não. Hoje bate. Toda hora que bate no árbitro, o que acontece? Para, Então. Hoje mudou, mas naquele tempo o árbitro era neutro. Mas os caras do Santos queriam descer o Os cacete. caras falam, e ele, eu sou neutro, e correndo e fazendo assim, ó. E fazia assim, fazendo assim. Porque justo na hora que ele entrou no campo, Pariu, velho. e ele tenta Caramba. tirar o. Talvez se ele ficasse parado, ia bater e sair, Não não. podia abrir a perna. Não, ele né, amorteceu, ele fez uma velho? jogada. Ele fez um Ele deu um salto ele pra deu um trás. tapa pra dentro. Tipo assim, tipo atacante mesmo, golaço do Aragão. Eu falei, pô. E aí, Foi 4x4 esse jogo, Foi, né? foi. Puta jogaço, velho. Ele Puta jogaço. decidiu o jogo. e o Aragão decidiu o jogo. E eu tava nesse jogo. Falei, caramba, até acontece cada coisa no futebol. Não, com o Gilmar acontece tudo. Porque eu já tô com os números da Mega Sena que ele me mandou aqui. Eu vou jogar. Não sei como é que a bola não bateu nele, entrou. Só faltava ter mim lá. Como era a rivalidade com o Corinthians? Era Gilmar, grande, era grande. pro lado de vocês. Era grande. O Palmeiras e Corinthians sempre fizeram grandes jogos, né? Existia muito equilíbrio na época que eu jogava entre Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras estava mal, se recuperava em cima do Corinthians. O Corinthians estava mal, se recuperava em cima do Palmeiras. E eram jogos marcados por grandes públicos, né? 100 mil pessoas, 120, Nossa. 90, né? Aquele tempo Pô, Morumbi, né? comportava, né? Trombadão. Depois teve uma reformulação, teve uma adequação em termos de lotação de estádio, né? E passou-se a diminuir, mas era 100 mil pessoas, 120, era gente. E o legal é que era dividido, né, Gilmar? Isso que era E todo bonito, mundo né? torcia, né? Era dividido, torcia, não tinha briga. Não tinha briga. Nada, não tinha. Eu sempre que minhas irmãs, minha mãe, meu pai assistir jogo, normal, não tinha nada. Né? Depois começou começaram alguns movimentos de torcida, né? E começou a incitar o público a ser mais agressivo, e aí começou as organizadas a desencadear esse processo de brigas em estádio, né? Mas antigamente, nesse tempo, ia tranquilo lá, não tinha camisa de um lado do outro, trocavam ideias, davam risada, tal, torcedores postos, né? Coisa boa, Coisa né? que hoje em dia Mas para já enfrentar o Corinthians era diferente o vestiário, o Era presidente, diferente, era o diferente. bicho, Era o diferente. dia seguinte, Esse- quando perdia. Ó, esse jogo que eu fiz contra o Corinthians, no qual eu marco, eu computo, isso não foi eu que estou dizendo, tá? Disseram que nos 20 anos não teve uma atuação de um goleiro naquele tempo, nos últimos 20 anos daquele tempo, não teve uma atuação como aquela, de um goleiro. Nós ganhamos de 1-0. E eu lembro que, assim, nós fomos para jogar, nosso time estava mais limitado e o Corinthians era superior. O time do Corinthians, naquele time, nós estávamos com uns 4 ou 5 desfalques. E nós ganhamos de 1-0, gol do Freitas, que fazia um ano que não fazia gol, e o Corinthians chutou umas 30 bolas no gol. Devo ter agarrado umas 15 bolas, mais ou menos, assim, dentro do gol. Né? E nesse jogo eu estava sem contrato. Só que o jogo era contra o Corinthians, eu falei, não, eu vou jogar esse jogo sem contrato, vou fazer uma aposta. Ganhei a aposta, né? No dia seguinte, eles quiseram renovar rapidinho, que eu fui considerado o melhor em campo. Mas os jogos marcados diante do Corinthians eram jogos que realmente o público ia, Morumbi ficava lotado, Pacaembu, era aquela coisa de louco. Até porque
Corinthians com a torcida fiel, né? E o Palmeiras, na época, tinha a TUP, né? Torcida uniformizada do Palmeiras. Ainda não tinha a mancha, né? E a TUP era maior. Então, Aí tinha as apostas, as brincadeiras na televisão. O Birubiru falou, vou fazer gol no Gilmar. Você não faz gol em ninguém. Tinha as brincadeiras, né? Então, tenho amizade com eles até hoje. Com o Birubiru, com o próprio Basílio, que é muito amigo meu, né? Tem a Tupanzinho. A gente tem muitas amizades. Turma boa, hein? Turma boa. Tem amizade até hoje com ele. Marcelinho Carioca é muito amigo meu. Mas a rivalidade nossa era assim. Era dentro do campo. Acabava o jogo. E aí, vocês vão para onde? Nós estamos lá no Birosca. E você? Nós estamos lá na Lilian. Falou. Tinha lá. É todo mundo junto. Todo mundo lá tomar um negocinho, comer um churrasco. Até porque não tinha celular essas coisas. Uma encheção de saco isso aqui, né, meu? Não mais nada, velho. A gente ficava à vontade. Uma encheção de saco isso aqui. E por que saiu do Palmeiras, Gilmar? Eu saí do Palmeiras porque o Castor de Andrade veio com uma sacola de dinheiro e pôs na minha frente e falei, isso aí vai ser meio difícil eu ganhar por aqui. Melhor eu ir pra lá. Castor de Andrade, que era presidente do Bangu. O Castor de Andrade era presidente... Tem até um documentário, né? Tem, doutor Castor. Ele era presidente do Bangu na época e o Moisés, que assumiu, era zagueiro do Corinthians. E as minhas apresentações contra o Corinthians fez com que o Moisés... essas aí que defendia tudo. Pô, aí o Moisés falou, vamos lá buscar o Gilmar. E ele veio com o Castor. E o Castor falou, eu quero levar você lá pro Bangu, você vai se dar bem e tal. E realmente... E se deu bem, né? Puta, campanha histórica. Fizemos campanha histórica lá. E o Bangu realmente é um time assim... É do vice-campeonato brasileiro? Foi. Ganhamos a Taça Rio invicta, fomos vice-campeões cariocas, vice-brasileiro. Então, o Bangu realmente tinha um time. Mas por quê? Porque o Castor tinha uma moeda, ele contratava quem ele queria, né? Mas como era lá no Bangu, Gilmar? O Bangu era um time... Porque você veio de um clube tradicional, né? Palmeiras, clube de colônia, os italianos, um time que já vinha da academia, jogador de seleção. Bangu era uma coisa meio nova, assim, né? Diz que lá é o calor do inferno. Nossa Senhora. Lá é... Meu, vou falar pra você. Mas o que acontece na época? O Castor vem e eu era prata da casa do Palmeiras, né? Não recebia lá essas coisas, porque era prata da casa. Tava... É sempre assim. Quem o prata da começa, casa sempre... Então era a chance que eu tinha de ganhar um dinheiro. Aí o Castor vem e falou, eu gostei desse garoto aí. Falou assim pro Moisés, apesar que não tem muita pinta de goleiro não, né? Moisés, não, mas pode levar que vai segurar. Moisés endossou, né? Aí... Chegaram num cantinho lá. Então, o que eles iam me dar lá para ir pro Bangu, eu ia demorar uns 5 anos para ganhar no Palmeiras. Caraca. Tem que ir, né? Eu já não ganhava muito, né? Aí, e ele falou assim, e você pode chegar no dia seguinte e me procurar lá que eu já te dou um negócio. Aí, vai bater contrato? Eu falei, não precisa bater não. Falaram que o senhor é de palavra, confio na sua palavra.